A gente vai ter aqui hoje a galera da Cielo, que é uma super empresa aí, acho que todo mundo deve conhecer já. A gente tem três pessoas incríveis da Cielo que vão estar aqui com a gente hoje, dando esse treinamento para vocês. Então, eu vou chamar aqui o pessoal para falar com vocês, a Thalita, pode entrar a Thalita, o Ionan, espero não estar falando errado, e o Certinho. Gustavo. Boa. Olá, Boa, pessoal, boa gente. tarde. Boa tarde, galera. Como é que vocês estão? Boa. Vou passar a tela aqui para você, Ionan. Aí você pode ir compartilhando aí. Legal. Fechado? Tá comigo aqui? Tá. Boa. Vou compartilhar aqui minha tela, então. Só um minutinho. Carol, quando for para poder começar aqui, você me dá um toque, por favor, tá? Boa, boa. A galera tá entrando aqui, a gente tá quase chegando a 100 pessoas já. Acho que a gente pode iniciar, só lembrando o pessoal que a gente vai ter o treinamento, então a galera da Cielo vai apresentar aqui o material para vocês, mas no fim eu volto para dar alguns recados importantes aí sobre os próximos passos de pontapé. E eu também tô aqui no chat, caso vocês tenham algum problema, alguma dúvida, se quiserem pode me marcar e me mandar direto ali a mensagem para mim, mas estou aqui para ajudar vocês aí no treinamento de hoje. Espero que todo mundo curta e podem iniciar aí. Boa. Obrigado, Carol. Bom, pessoal, boa tarde, primeiramente, né? A gente é da Cielo. Eu vou apresentar um pouquinho da minha pessoa e dos outros integrantes que estão fazendo aqui esse treinamento com vocês, mas a ideia aqui, pessoal, é um bate-papo, tá? Bem descontraído, mais dinâmico possível dentro da nossa possibilidade remota aí, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui de design thinking para vocês. A gente sabe que vocês já tiveram uma carga bem legal de treinamento aí desse tema. A gente vai tratar de uma parte do design thinking, né? Não de toda a metodologia. Bom, quem somos nós, né? Quem vai participar aqui do treinamento do lado da Cielo? Eu, Yonan, a Thalita e o Gustavo, né? Nós somos do programa de trainees da Cielo do ano de 2020, desse ano, né? E, bom, só um minutinho. O que vai ser nossa agenda do dia, né, pessoal? A gente vai falar um pouco aqui do contexto da Cielo, o jeito Cielo de ser, né, quem somos nós, etc. A gente vai dar um overview, uma retomada, né, uma revisita do que vocês já viram até agora, né, da parte de Design Thinking, que a gente chamou de revisita ao desafio, né, as primeiras etapas ali do Design Thinking. Depois a gente vai para uma etapa de ideação e brainstorming. A gente vai passar por uma ferramenta que chama Crazy Eight e passar pela etapa de priorização. A gente vai falar um pouquinho, aí vai ter uma pausa, logicamente, a gente vai falar um pouquinho de proposta de valor, prototipação, storyboard e teste de feedback, tá? Bom, pessoal, vou colocar um ponto aqui antes de começar de fato. A gente vai ter uns momentos de dúvidas que vocês podem interagir com a gente, perguntar, tudo mais. Mas se vocês quiserem já ir mandando no chat ali alguma pergunta, o Gustavo, a Thalita ou eu que tiver, quem não estiver apresentando, a gente vai coletando as perguntas e a gente vai respondendo posteriormente, tá bom? Estou só com um delayzinho aqui para passar a apresentação. Deixa eu pegar aqui. Bom, pessoal, Opa, Ionan, você ficou no mudo.
Acabei sendo mutado sem querer aqui. Bom, pessoal, a gente falou um pouquinho da gente, mas a gente quer saber um pouco de vocês agora, né? A gente preparou esse quebra-gelo aqui chamado de nuvem de palavras. Eu vou pedir por gentileza para vocês entrarem nesse site aí, www.menti.com, e digitar esse código que tá aí na tela, né? E a gente quer saber um pouquinho de como vocês estão se sentindo hoje, né? Qual o sentimento de estar aqui nesse treinamento em uma palavra. A gente vai dar uns minutinhos aí para vocês acessarem e a ideia é entender mesmo como vocês estão se sentindo, tá? Ó, já surgiu a primeira aqui, animado. Já quando formar uma nuvem eu mostro para vocês como é que tá. Já está formando bastante palavra, que legal. Ansiosa é o que está mais... Olha lá a nossa nuvem, pessoal. Tem muita gente ansiosa, entusiasmada, animado, curioso, curiosa. É isso aí, eu acho que o espírito é esse mesmo, um pouco de ansiedade, é normal. Lógico que tem que estar animado para estar aqui no sabadão, né? Para consumir conteúdo aí de design thinking, de inovação. Mas boa, legal saber que vocês estão assim, pessoal. Voltando aqui então para o nosso conteúdo. Bom, primeiramente eu vou falar um pouquinho da Cielo, né? O que é a Cielo? Muita gente, quando ouve da Cielo, pensa que é uma empresa de maquininha de cartão, né? Quando eu vou pagar lá minha conta do mercado, passo o cartão, tá lá a maquininha da Cielo. Mas a Cielo não é só isso, né? Ela é muito mais do que uma empresa só de maquininha de cartão, né? A Cielo, ela é todo um ecossistema de tecnologia para prover meios de pagamento, seja no mundo digital, seja no mundo físico, as maquininhas, né? Então, aí está um pouco do nosso ecossistema, a variedade de produtos que a gente tem, né? E, claro, a máquina de cartão está aqui, mas a gente tem muito mais que isso, né? Bom, falando um pouquinho mais de Cielo, a gente está presente em todo o território nacional, né, com mais de 1,3 milhões de clientes espalhados por todo o Brasil. Além de líder no mundo físico, as maquininhas, né, a gente já é líder do e-commerce brasileiro, né? Então, quando você faz uma compra online ali no e-commerce, no site, a possibilidade de quem está processando aquele pagamento ali ser a Cielo é gigantesca, né? E de todo esse volume de pagamentos que a gente processa, isso representa aproximadamente 10% do PIB brasileiro, tá? Ou seja, 10% do PIB brasileiro passa nos nossos terminais de pagamento. Lógico, isso equivale a aproximadamente 6,9 bilhões de transações capturadas, né? Que equivale a aproximadamente 15% do consumo das famílias brasileiras. Tudo bem, mas a Cielo, além de tudo isso, ela é uma empresa comprometida com a inovação e tecnologia em meios de pagamento, né? Mas como que a gente faz isso, né? Como que a gente promove essa inovação em meios de pagamento, né? Primeiramente, a gente pratica a inovação aberta, né? O que quer dizer isso, né? Não é a inovação que fica só dentro ali da organização, né? A gente está sempre ali espraiando a inovação por toda a organização, logicamente, mas para fora dela também, com parcerias com startups, parcerias com instituições, parcerias com escolas, para promover a inovação na comunidade como um todo, né? Para a gente prover e para a gente poder absorver da comunidade também, né? A gente tem o nosso laboratório de inovação, né? Apesar da inovação estar ali
espalhada por toda a companhia, a gente tem uma célula que está realmente dedicada 100% do seu tempo para poder praticar inovação no sentido de criar novos produtos mesmo e revisitar produtos já existentes para promover essa inovação, né? O contato direto com os clientes, isso é importantíssimo para o nosso comprometimento com inovação em meio de pagamento, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um case para vocês que ilustra bem isso. E, por último, a pesquisa de tendências, né? Eu preciso olhar para fora, ver o que está acontecendo, ver não só os meus concorrentes, mas empresas de outros setores também, né? O que elas estão fazendo, que eu posso trazer aqui para dentro de casa e moldar para o meu tipo de negócio, né? Bom, aqui então um caso de inovação da Cielo, né? Que foi o auxílio emergencial. A gente está vivendo isso nesse momento, na verdade, né? Um processo que tá acontecendo, que diante dessa pandemia o governo teve, para dar um contexto, né? Teve essa ação emergencial de dar um auxílio de R$ 600 para pessoas via aplicativo da Caixa. E só que nós identificamos uma dor dos nossos clientes, né, de uma rede de supermercados, que ele não conseguia receber as compras das pessoas, as pessoas não conseguiam comprar nos estabelecimentos dele com o auxílio emergencial, né? Lógico, a gente estava no momento de pandemia, as pessoas não conseguiam sacar o dinheiro e usar o dinheiro ali no supermercado, né? Então, a gente trouxe uma solução, que eu vou mostrar um videozinho para solucionar isso, né, essa dor do nosso cliente. A gente trouxe uma solução que eu vou mostrar um videozinho agora para vocês para ilustrar, tá bom? A comunidade Cielo Movimenta tem mais uma novidade. Agora você não precisa sacar o auxílio emergencial para fazer suas compras. Mais de 1,5 milhão de maquininhas da Cielo estão prontas para você usar o débito virtual do app Caixa Tem. As compras também podem ser realizadas à distância por meio do nosso pagamento por link ou e-commerce. Milhares de supermercados, farmácias e outros tipos de negócios já estão aceitando. Tenha essas soluções para os seus clientes comprarem no seu negócio. Saiba mais em cielo.com.br. Boa. Bom, um videozinho curto, pessoal, para vocês entenderem aí como a gente inova lá dentro da Cielo, né? Todos aqueles itens que eu falei do comprometimento, todos eles se juntaram para poder criar um exemplo de solução dessa, né? Bom, agora entrando um pouco em conteúdo, retomando o que vocês já viram, né, os episódios anteriores do Design Thinking. A gente tem aqui o duplo diamante do Design Thinking. Eu não vou me estender muito nas primeiras etapas, porque a gente sabe que vocês já tiveram esse conteúdo, né? Mas, primeiramente, a gente passa pela etapa ali do entendimento, né, onde vocês definem ou definiram o problema, né, fizeram uma pesquisa, entrevistaram pessoas, passaram para uma etapa de observação, né? A gente tem ali a criação de personas, tem um mapa de empatia, a gente desenha um diagrama de afinidade, né? E mais adiante, seguindo na convergência do diamante, a gente começa a entrar na fase de ponto de vista, né? Que é um momento de transição ali. Até agora a gente divergiu, convergiu, e agora a gente está num momento de transição que vai voltar a divergir, né? Então, a gente vai redefinir o nosso desafio inicial, né? Ou revisitar esse desafio e revisitar as informações, né? Em que ponto estamos, né? Depois que a gente chega nesse ponto de vista. O nosso desafio ali, ele tá centrado na pessoa, os nossos problemas que a gente quer atacar, eles estão claros. O que é novo, né? Do que eu já sabia lá na fase de entendimento, agora na fase de ponto de vista, tem alguma coisa nova que eu não sabia antes? Tem relevância, né? Esse ponto de vista definido, ele é significativo? Vale a pena trabalhar com esse desafio? Ele terá resultados, né? Bom, e a partir daqui a gente vai voltar a divergir no nosso diamante do Design Thinking, né? Então,
Aí eu vou passar a bola agora para o Gustavo, que a gente vai entrar de fato no conteúdo que a gente quer propor para vocês agora, tá? Legal, pessoal. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com todos vocês, né? Como o Yonan falou, então a gente vai entrar agora na nossa próxima etapa, tá? E aí, para todas as dinâmicas e para todas as etapas que a gente vai explicar, exercícios que a gente vai fazer junto com vocês, a gente quer propor aqui, a gente sabe que cada um de vocês está trabalhando em um desafio diferente, são muitas pessoas, né? Então a gente quer propor um desafio principal aqui, a gente trouxe um tema onde a gente vai estar exemplificando, vai estar mostrando as ferramentas e aplicando esse desafio, já vai estar pedindo para vocês realizarem algumas atividades junto com a gente sobre esse desafio, tá? Então a gente trouxe esse desafio que eu acho que ele é um pouco comum aí, né? Acho que a gente está vivenciando isso, então a gente quis trazer esse problema aí que é muito real atualmente, né? Nosso desafio, então, ele é um vírus, né? Extremamente perigoso, que causou uma pandemia em que as pessoas tinham que ficar em suas casas na quarentena. Eu acho que a gente sabe bem o que é isso, né? E aí, uma escola, ela teve que se adaptar para dar as suas aulas, né, aos seus alunos nesse período. Mas eles estão com uma dificuldade. E essa dificuldade é na hora de entregar as lições de casa. Eles não estão conseguindo pegar as lições de casa dos alunos, promover uma correção, promover uma avaliação, e esse é o problema deles. Esse é o desafio que a gente trouxe aqui, tá? E aí, pegando o gancho do que o Yonan falou também, né, lá atrás vocês já construíram algumas personas para os seus desafios, então aqui a gente também trouxe algumas personas para esse nosso desafio que a gente vai usar na tarde de hoje, tá? Quem são as nossas personas, então? A primeira, Giovana, tá? A Giovana, ela é uma estudante de 8 anos, ela gosta de desenho animado, ela participa de todas as aulas, ela não perde uma, só que ela tem uma certa dificuldade de acordar, então ela precisa da mãe para acordar no dia a dia, para as aulas dela. Ela tem um tablet, só que a internet dela é um pouco inconsistente, ela sempre cai. E ela tem impressora em casa também. A próxima pessoa que a gente queria trazer é o João. O João, ele é um estudante de 10 anos, ele gosta de futebol, ele não gosta de estudar. Eu imagino que o João aqui se parece com bastante gente que está aqui, né, inclusive comigo. Ele não é muito fã de estudar, não. Ele usa o celular para as aulas dele e a internet dele sempre funciona. A internet dele é muito boa. Só que o João não tem impressora em casa, tá? E a terceira pessoa que a gente trouxe, né, a terceira persona para esse desafio é a Maria, que a gente também tem que enxergar o lado da professora aqui, né? Então a Maria, ela é a professora, ela tem 42 anos, ela adora ler livros, ela dá aulas de matemática, mas ela não está muito acostumada com tecnologia. Então, todo esse mundo novo que a gente está vivendo, de videoaulas, de EAD, né, ensino à distância, ela não está muito acostumada, é um pouco de novidade para ela. E ela disponibilizou o seu celular, né, o seu número, para todos os alunos poderem tirar dúvidas durante as aulas e após as aulas, né, com ela. Então, ela recebe muitos e-mails, tá? E aí, agora construindo a partir do momento que a gente sabe o desafio, né, passou pelas primeiras fases ali do diamante, observamos um pouco, criamos ali o ponto de vista, criamos as personas que a gente está trabalhando, a gente vai entrar nessa fase aqui, que eu sou um pouco suspeito para falar, mas ela é de extrema importância para o nosso processo de design aqui, tá? É a fase de ideação. Então, nessa fase, né, como está ilustrado ali no canto esquerdo superior, basicamente é a fase onde a gente vai coletar as ideias, a gente vai levantar todas as soluções não óbvias possíveis, tá? E a gente vai promover vários momentos de brainstorming, que nada mais é do que reunir com a equipe que está trabalhando nesse desafio e levantar ideias, levantar soluções, levantar pontos de vista, tentar o máximo de temas possíveis aí que possam estar de acordo com o nosso desafio. É esse momento onde que a gente vai levantar essas ideias, tá? E aí, como a gente aí trouxe nessa frase, esse é o momento da tempestade de ideias, galera. É o momento onde a gente vai fazer chover ideias aí, tá? E a gente trouxe uma frase que ela ilustra bem aí o que é esse processo de ideação, né? Então, ideação é a sua chance de combinar a compreensão que você tem do seu desafio e das pessoas que você está focando, né, nesse desafio, com a sua imaginação, para poder gerar conceitos de solução, né? Então, esse é o momento onde a gente vai entender bem o desafio, já vai começar a pensar nas ideias que a gente tem para resolver esse desafio, mas sempre focado nas pessoas que estão envolvidas nesse desafio, né? Então, a gente trouxe até aí um gifzinho para mostrar para vocês que esse é o momento onde a gente, de fato, vai fazer com que os nossos pensamentos saiam da caixa, né? É a hora de pensar fora da caixa aqui. Beleza, Gustavo, então você está me falando aqui que a gente está entrando numa fase muito importante, numa fase de ideação. Tá, mas qual que é a importância, então? Você está falando que é super importante, mas não falou qual que é a importância. Então, vamos lá.
A importância da ideação, galera. Inovar com forte foco em seus usuários, suas necessidades e suas percepções sobre eles, tá? Então, aqui a gente está pensando, colocando o cliente no centro, que é um dos momentos, uma das ações mais importantes que a gente tem quando a gente pensa em um desafio. Então, a ideação, ela vai proporcionar isso para a gente, tá? Ela vai reunir as perspectivas e os pontos fortes de todos os membros da equipe desse projeto que a gente está trabalhando. Então, às vezes, vou usar como exemplo meus colegas aqui, né? O Yonan tem um ponto muito forte, que eu não sou tão bom nesse ponto, mas eu tenho outros pontos fortes, a Thalita tem outros pontos fortes, a Carol tem outros pontos fortes. Então, esse é o momento onde a gente vai reunir todos os pontos da equipe e vai colocar ele na mesa para levantar ideias relevantes, né? Também, ir além das soluções óbvias. Então, a gente vai aumentar o potencial de inovação da nossa solução, tá? Então, esse é o momento que a gente vai pensar lá na lua, vai trazer tudo para a mesa, vai colocar tudo na mesa e depois avaliar se isso vai fazer sentido ou não, mas esse é o momento onde a gente vai pensar sem filtros, tá? E também descobrir áreas inesperadas de inovação, criar volume, como eu falei, né? Muitas ideias diversas, então a gente cria volume, cria variedade em todas essas opções de inovações que a gente está levantando. Legal, Gustavo, agora você falou que ideação é muito importante, explicou por que ela é importante, mas como que eu faço isso aí, né? Então vamos lá, como fazer uma boa ideação, galera? Aqui a gente trouxe 5 principais pilares, né? 5 macro temas aqui, macro tópicos, que é o segredo da boa ideação, tá? É assim que a gente identifica como fazer uma boa ideação. O primeiro deles é conectar conceitos aparentemente não relacionados. Então, quando a gente tiver uma ideia que ela diz respeito a um determinado tema e outra ideia que diz respeito a outro tema, a gente tenta, ao máximo, conectar essas ideias para que lá na frente, de repente, 5, 6 ideias possam se consolidar e virar uma grande ideia que contemple todo o nosso problema. Então, esse é o momento onde a gente conecta as ideias, por mais diversas que elas pareçam, tá? Esqueça das crenças e suposições, repense as abordagens convencionais. Ou seja, pessoal, eliminem vieses, tá? Esse é o momento onde a gente vai chegar, vai esquecer tudo que a gente trouxe de casa, tudo que a gente trouxe do nosso passado, das experiências passadas, e vai pensar nesse problema, nesse desafio, e vai levantar as ideias a partir daí, sem nenhum viés passado, sem filtros do tipo, eu pensei numa coisa aqui, mas acho que ela é meio viajada, não vou nem falar. Não, fale. Esse é o momento onde a gente esquece as nossas suposições, tá? Não se apegar a ideias, então o que importa é a quantidade, acho que esse já é um gancho que eu puxei agora, né? Então não se apegue a ideias do tipo, eu dei uma ideia que eu acho que ela é muito boa e dei outras 5 ideias que elas não são tão boas assim. Não, todas as ideias nesse momento são boas, são interessantes. Então dê essas 6 ideias, que foi o caso, né? Então esse é o momento de não limitar as ideias. Seja aberto e curioso, isso agora para a ideia do seu colega, da pessoa que está trabalhando junto com você, né? Então, explore as possibilidades, se aventure no desconhecido. Não é porque o Yonan deu uma ideia que eu não conheço que eu vou virar e vou falar, eu não conheço isso aí, não tenho nada a contribuir, não vou nem entender o que é. Não, eu vou ouvir, eu vou entender, eu vou buscar entender, né? Melhor dizendo, e vou contribuir com as ideias também. E aí, já puxando o gancho para o último pilar, que é o sentir-se confortável para fazer perguntas bobas ou até mesmo loucas. Né? Eu acho que a gente já ouviu bastante professores dizendo para a gente que nenhuma pergunta é uma pergunta boba, né? Quando a gente pensa, cara, parece que todo mundo sabe isso, mas eu não sei, então eu não vou fazer essa pergunta. Eu vou ser taxado como burro, vou ser taxado como bobo, como louco. Não, galera, sinta-se confortável. Esse é o momento de perguntar, de entender. Se o Yonan levantou um ponto que eu não conheço, se a Thalita levantou um ponto que eu não conheço, eu vou perguntar, eu vou entender, eu vou contribuir com as ideias deles, tá? Beleza, Gustavo. Eu gostei muito, então, desse processo de ideação, né? Mas parece que ele não tem limite. O que você me fala? Cara, eu falo para você que realmente ele não tem limite. O céu é o limite para essa etapa, tá, galera? Mas, então a gente precisa, então, entender como que a gente começa, né? O céu é o limite, entendemos como que é um processo de ideação, a importância dele, mas como que a gente começa, então? Eu digo para vocês, né, que geralmente quando a gente vai pensar em algumas ideias, a gente sempre fala, o problema é esse, então eu preciso dessa solução para esse meu desafio, e a solução vai ser essa, e a gente já se limita ali, já termina e já tenta essa solução. Não, galera, esse não é a maneira ideal, né? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa pensar, como eu falei lá atrás, com a visão do cliente. Então, a gente vai apresentar uma ferramenta para vocês que chama Como Podemos. Talvez alguns de vocês já conhecem, tá? Mas ela é uma ferramenta muito utilizada para essa fase de ideação. Ela basicamente se consiste em você trazer um questionamento, né, uma pergunta de uma maneira positiva para um problema. Então, você vai perguntar como podemos, e ali, só volta um pouquinho, né? Isso. Como podemos, a necessidade que você identificou, a persona que você está lidando com essa ideia
e a ação dessa ideia, tá? Então, basicamente, essa é a estrutura. Eu vou mostrar um exemplo, porque talvez tenha ficado um pouco confuso, mas os exemplos vão mostrar para a gente como funciona. Mas antes, eu só queria dizer, então, que essa ferramenta, ela nos permite ouvir insight de todos os participantes, as dores dos usuários, reformular tudo isso de uma maneira positiva para a gente enxergar como uma oportunidade, não como um problema, né? Então, e aí 2 dicas aí que estão em azul para vocês, é que a gente não pode ser amplo demais, então a gente não tem que pensar, como que a gente pode salvar o mundo? É muito amplo, né, gente? A gente precisa pensar em ideias direcionadas. E também a gente não pode ser muito específico, senão a gente acaba limitando as ideias, como eu falei. Então, então a gente vai usar uma caneta verde, que todo mundo tem que ser essa caneta verde com 15 centímetros para fazer... Não, não precisa limitar tanto, entendeu? A gente só precisa ter um foco, mas sempre deixar a criatividade fluir. E aí os exemplos que eu falei, né, para vocês que ia trazer, né, vamos criar aqui o nosso próprio como podemos, né? Para aquele tema que eu disse, né, sobre o recebimento da lição de casa, a gente trouxe esses 3 exemplos, tá? É assim que a ferramenta funciona, pessoal. Simples, intuitiva e muito, muito, muito eficaz. O primeiro exemplo que a gente trouxe. Como podemos incentivar a entrega da lição de casa para que a professora consiga avaliar os alunos? Então, aqui a gente está falando da necessidade de incentivar a entrega da lição. A persona é a professora, né? E a ação é a avaliação dos alunos. O segundo exemplo. Como podemos corrigir a lição de casa para que os alunos aprendam com mais facilidade? Esse aqui já é um pouco mais complexo, né? A gente está pensando, a gente tem a necessidade ali de corrigir a lição, para quê? Para que os alunos, que são essa persona, né, eles possam aprender com mais facilidade o que foi passado na sala de aula, né? Essa é a ação, no caso. E o terceiro exemplo que a gente trouxe, que ele é como podemos facilitar o fluxo de entrega da lição, né? Essa é a necessidade, facilitar o fluxo de entrega da lição, para que os alunos, persona aluno, não tenha dificuldade no envio, né, em submeter essa lição. Então, a ação aqui é enviar a lição de casa, né? Então, aqui, vocês perceberam como a gente vai criando, vai pegando todos aqueles problemas que a gente enxergou lá atrás e vai trazendo de uma maneira positiva, vai se questionando, né, para surgir ideias onde a gente consiga entender as oportunidades que tem em cada um desses problemas. Então, basicamente, a ferramenta é assim que funciona. Como podemos, gente? Esse aqui é o segredo de toda ideação. E aí, a gente queria falar, né, que as perguntas como podemos, né, elas vão garantir que todas essas atividades de criar, de idear, né, de trazer ideias para a mesa, de insights desses projetos, elas sejam informadas com umas perguntas que estimulam a sua imaginação, né? Então, você parou de colocar o problema como seu foco principal e começou a pensar na solução. Como que a gente vai resolver isso de modo que tal coisa seja contemplada, né? Então, a gente começa a estimular a imaginação e estimular o questionamento dos participantes, né? E aí, elas, com certeza, né, a gente alinhando bem elas com as necessidades dos usuários que a gente conversou, das pessoas que a gente traçou lá atrás, a gente chega numa dinâmica ideal, né? A gente consegue, então, contemplar tudo isso. E aí eu vou chamar a Thali para continuar falando um pouquinho sobre brainstorming para a gente agora. Boa, Bu. Boa tarde, pessoal. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês. E agora chegou a parte legal. Agora a gente vai fazer a chuva de ideias, nosso brainstorming. Então, depois de quando a gente faz, né, a questão do como podemos, a gente já está com uma clareza muito maior de qual que é o nosso problema de fato. Então, agora a gente vai tentar encontrar possíveis soluções para o nosso problema. Pode passar, por favor, Ana. Isso. Então, é o momento que a gente vai buscar algumas soluções possíveis. E para isso, a gente tem algumas regrinhas. Primeiro, sem julgamentos, a gente pode dar qualquer tipo de ideia, pode ser doida, pode ser básica, pode ser fora da caixa, pode não ser, qualquer tipo de ideia. A gente precisa também manter o foco durante esse momento. Se você estiver fazendo em grupo, uma pessoa por vez vai apresentar a sua ideia. A dica também é criar a maior quantidade de ideias possíveis, porque quanto mais ideias você tem, mais ideias surgem, vocês vão perceber isso. E tente pensar fora da caixa também, então misture contextos, misture ferramentas, tenta fazer uma coisa diferente e faça benchmark. E aí também vai uma dica, quando você está fazendo esse trabalho em grupo, está com um tempo, aqui a gente não vai ter tempo, né? Mas se você tiver com mais tempo, você faz uma pesquisa antes de fazer esse brainstorming sobre o assunto que é o seu desafio na internet. Você faz um benchmark mesmo, que é conversar com outras pessoas ou com outras empresas que também
atendem a esse desafio ou têm esse produto, seja o que for que vocês estão desenvolvendo, para ter um pouco mais de ideia inicialmente. E o que a gente vai fazer agora para praticar o nosso brainstorming? É o Crazy 8. Essa é uma ferramenta muito utilizada, a gente mesmo usa bastante na Cielo, para a gente começar a trazer algumas ideias e realmente pode ser ideias doidas. A ideia é que a gente tenha 8 minutos e a gente dê 8 ideias, então é uma ideia para cada minuto. E aí isso também é muito legal porque estimula a gente a criar ideias sob pressão. E aí vocês vão ver que vai surgindo as coisas no desespero, assim, então é bem legal. E a gente foca mais na quantidade de ideias e não na qualidade, porque depois a gente vai dar qualidade para elas, vai melhorar, não tem problema. Agora é para chover ideia mesmo. Então, não sei se já falaram para vocês, mas a gente vai precisar de um papel e de uma caneta. Vou dar alguns segundos aqui para vocês pegarem. Pode ser uma folha de sulfite ou uma folha de caderno, não tem problema, que tenha mais ou menos esse formato deitada. E aí, para quem já pegou, começa a dividir essa folha. Volta um pouquinho, né? Começa a dividir essa folha nesses quadrados. Você pode riscar a folha nesse formato ou dobra a folha no meio 3 vezes e depois abre, que ela vai ficar com essa marcação. A gente costuma dobrar, que é mais fácil, mas se vocês quiserem riscar também, não tem problema. A gente só precisa ter esses 8 quadradinhos, retângulos, né, dentro da folha para a gente colocar as nossas ideias. Dá um tempinho aí para todo mundo pegar a folha. Só vou representar aqui, tá, Thali? Então, pessoal, essa é uma folha de rascunho minha, tá? Boa. Se vocês pegarem, dobrar no meio, uma vez, dobrar no meio, outra vez, né? Aqui. E, por fim, uma terceira vez. Quando a gente abrir, ela vai estar separadinha aí nos 8 espaços, né? A gente vai ter todas as separações certinho e aí vocês vão poder começar a criar aí junto com a Thali. Ou então pode fazer a caneta mesmo, não precisa ser retinho não, tá, pessoal? Ninguém vai ser avaliado por isso, né, Thali? É só para aprender mesmo. Inclusive, aproveitem esse momento para praticar, que depois vocês vão usar isso com os desafios de vocês. Então, como que a gente vai fazer para colocar essas ideias no papel? A gente pode desenhar ou escrever. Fica à vontade aí para fazer os desenhos do seu jeito, escrever do seu jeito, não tem problema. Hoje, a gente não vai ter esse tempo para compartilhar as ideias. Mas a intenção é que quando vocês estiverem no grupo de vocês é que vocês compartilhem depois. Aí pode desenhar mais bonitinho. Mas o importante é conseguir colocar as 8 ideias nesse tempo, tá bom? Então, vamos lá. Só lembrando do nosso desafio, a gente vai dar ideias para o nosso desafio que a gente está trabalhando aqui na nossa apresentação para vocês aprenderem, tá bom? E aí, nós 3 já fizemos as nossas ideias também nesse desafio, a gente vai mostrar para vocês depois. Mas a gente vai agora cronometrar 8 minutos para vocês fazerem as 8 ideias. E aí, só lembrando do desafio, então, estamos numa pandemia e aí uma escola teve que adaptar para dar as aulas online, só que tem muita dificuldade de entregar as lições de casa, tá bom? Então, esse é o desafio e agora a gente vai dar 8 ideias. Escrevam aí. Então, vamos lá. Eu acho que vocês vão ter algumas ideias parecidas com a gente, ou não. Quem quiser compartilhar alguma ideia que teve com a gente, manda no chat, que vai ser super legal para a gente ver, tá bom? E aí, as nossas que a gente teve na nossa experiência de Crazy 8 foram entregar a lição via WhatsApp para a professora. A próxima. Ter as lições de casa enviadas digitalmente numa plataforma da escola. A próxima. Em casa via drone. Depois, ter uma videochamada em tempo real para tirar as dúvidas de lição de casa. Uma outra seria ter uma parte da aula destinada para corrigir a lição de casa, sem que os alunos precisem enviar. Depois, enviar a lição uma vez por mês fisicamente na escola, com um horário marcado, levar lá. Temos mais 2.
A próxima é ter um gabarito das lições que são enviadas para os pais dos alunos ou para os responsáveis para que eles ajudem no momento de fazer a lição. E por último, fazer a lição de casa via Kahoot, algum game online que a professora pode colocar as questões. Bom, se vocês quiserem mandar aí para a gente, vai ser super legal da gente ver as de vocês também. Mas aí esse é o momento que a gente está com todas essas ideias, doidas ou não, e a gente pensa, né? E agora? O que eu vou fazer com todas essas ideias? E aí a gente entra numa etapa de priorização. A gente precisa realmente dar mais prioridade para alguma ideia que a gente vai executar na nossa solução. A gente trouxe uma matriz para fazer essa priorização, que chama How, Now, Wow, traduzindo, né? Como, agora, wow. E aí a gente vai encaixar essas nossas ideias dentro dessa matriz para facilitar a priorização. Então, como que ela funciona? Primeiro, nesse eixo horizontal, a gente tem a classificação, né? Para a direita são ideias fora da caixa, para a esquerda ideias básicas. E aí, no vertical, a gente tem para cima as ideias difíceis e para baixo ideias fáceis. Então, a gente vai começar a encaixar as ideias que a gente deu de exemplo aqui. Então, primeiro, aquela ideia de entregar a lição por WhatsApp para a professora. Essa ideia a gente colocou ela como difícil, porque a professora vai ter muito trabalho para ver tudo. E ela também é básica, não é nada de disruptivo, né? Então, a gente classificou ali naquele quadrante. A próxima é enviar a lição digitalmente numa plataforma da escola. Essa já é um pouco mais legal, porém, ela também é difícil, porque exige um desenvolvimento de uma plataforma ou uma compra de uma plataforma, existe um investimento. A próxima é entregar a lição de casa por drone, que a gente deu essa ideia. Ela é bem fora da caixa, ela é diferente, mas ela é super difícil, porque exige muito investimento, não é uma coisa que já é feita hoje em dia, então seria mais difícil de construir. A próxima seria ter a videochamada em tempo real para tirar dúvida. Essa a gente colocou como básica e fácil, não é nada de muito diferente e pode ser feito facilmente. A próxima seria ter uma parte da aula destinada para fazer a lição de casa junto, corrigir a lição, sem que os alunos precisem enviar, entregar. Essa a gente colocou como já um pouco mais interessante, fora da caixa, mas que também é super fácil de fazer. A próxima seria enviar, né, as lições uma vez por semana na escola com horário marcado. Essa a gente colocou que é fácil, mas é básico demais. Depois, aquela ideia de ter os gabaritos das lições enviadas para o responsável e tudo mais. Essa também exigiria um esforço, então ficou classificado como difícil, mas também um pouco básica, não é muito diferente. E aí, a gente também tem, por último, a ideia do Kahoot. Essa já é mais fora da caixa, um pouco diferente do que é feito usualmente, mas também é difícil porque precisa classificar, na verdade, inserir todas as perguntas de lição de casa, toda semana, a professora vai ter um trabalhão. E a gente colocou como difícil. E aí, qual que é a ideia? A gente fica com esses 3 quadrantes, né? O agora, o how e o como. E a gente pode usar os 3, não tem problema. Só que aí vai depender um pouco do seu contexto. Então, aquele quadrante agora, que é fácil e básico, de repente você precisa fazer alguma coisa muito rápida para gerar algum valor para o seu cliente, você pode fazer algumas dessas soluções, que é bem facinho, rápido, você já vai matar alguma coisa, pelo menos até se desenvolver alguma coisa melhor. O quadrante do como, que são ideias difíceis, mas são fora da caixa, você pode pensar a longo prazo também em levar depois, tá bom? Mas o que a gente vai dar foco aqui hoje, para dar como exemplo para vocês, e a gente até recomenda que vocês considerem, são essas ideias no quadrante UAU, que elas são fora da caixa, mas também são fáceis. Então, vai ser uma boa solução para você entregar para o seu cliente. E aí, a que a gente escolheu foi, que ficou, né, encaixada nesse quadrante, ter uma parte da aula destinada para corrigir a lição de casa, fazer interativo junto com os alunos, sem precisar enviar.
E aí, a gente trouxe aqui algumas dúvidas possíveis que a gente acha que vocês poderiam ter. Então, primeiro, sempre vai ser o quadrante UAU? Como eu comentei, vai depender do seu contexto, do seu objetivo, qual que é a exigência do seu cliente. Mas, geralmente, o UAU atende melhor. E se tiver mais de uma ideia no quadrante que eu vou usar? Geralmente, a gente decide, né, o quadrante que vai ficar em grupo, todo mundo junto, entra no consenso para classificar cada ideia. E se tiver mais de uma, a mesma coisa. Você pode entrar num consenso de fazer uma só, ou se vocês têm uma equipe boa para fazer mais de uma, ótimo, dá para fazer mais de uma ideia também. E outra maneira de fazer isso é usar outra matriz de priorização. E aí, no final, a gente vai deixar alguns sites de recomendação para vocês pesquisarem e tudo mais. E aí, vocês encontram outras matrizes de priorização para utilizar se precisar, tá bom? E agora a gente queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre essa parte que a gente já passou para vocês. Pode abrir o microfone ou escrever. Enquanto o pessoal vai escrevendo as dúvidas, eu vou ler algumas ideias que eles colocaram lá do nosso Crazy 8, que eu acho que tiveram muitas ideias muito legais, assim, muito disruptivas, pessoal. E é isso mesmo, né? E antes de ler as ideias, eu queria frisar aquilo que eu coloquei no chat também, que não tem certo nem errado, né, pessoal? E que as outras 8 ideias que a gente mostrou são ideias que a gente teve, assim como vocês tiveram, né? E isso não quer dizer que se vocês não pensaram nas mesmas ideias que a gente, isso tá errado, ou que uma tá mais certa, entre aspas, né, do que a outra. Nada disso. Todas as ideias nesse momento estão certas, tá, pessoal? E foi muito legal aqui, ó. A galera citou que os alunos que não têm internet ou computador, a escola poderia disponibilizar equipamentos da escola, fazendo um revezamento para evitar aglomeração. Citaram um ponto de contato, né, presencial em um momento ali da semana onde as pessoas podem estar aí levando e entregando as lições, né? Citaram de criar as lições como se fossem histórias, e aí conforme vão passando as semanas e as lições, a história vai sendo contada, né? Então isso estimularia os alunos, ficaria mais legal para eles. Então, assim, citaram também o caso da plataforma digital da escola para imputar, né, para fazer o upload ali das lições na plataforma. Então, surgiram muitas ideias legais, pessoal. E vamos lá, tem a primeira dúvida aqui, hein, Thali? A Mariana, ela perguntou quem ajuda na classificação das ideias na matriz, se não podem surgir divergências no que seria fácil ou difícil. Legal, Mariana, obrigada pela pergunta. Geralmente, quando a gente faz um processo de design thinking estruturado na empresa e tudo mais, algumas ocasiões a gente tem um consultor ou um instrutor de design thinking, e esse cara nos ajuda bastante nesses momentos assim de mais divergência. Mas isso não quer dizer que você precisa. Dá para fazer só o grupo também, tranquilamente. E aí é aquilo que eu comentei. Vocês podem entrar no consenso, e se tiver muito difícil de concordar, enfim, conseguir classificar ali na matriz de priorização, dá para usar uma outra matriz de priorização. Que aí você pega só o que está no UAU, por exemplo, só aquelas ideias que ficaram ali, ou que vocês estão em dúvida se ficam ou não, e mandar para outra matriz para tirar a dúvida, que aí vai ter outros questionamentos para você ticar e aí fica mais fácil. Isso. Só exemplificando, né, Thali, no nosso próprio Crazy 8 surgiram várias divergências, né? A gente falou, não, essa ideia ela não é disruptiva. Aí outra pessoa falava, não, ela é disruptiva sim. A gente, não, mas por quê? Então a gente entendia os pontos, ia entendendo, legal, não, concordo, acho que ela tem que ficar aqui fora da caixa realmente, e aí a gente vai adequando no consenso do grupo. Boa. A ideia é lembrar até daquelas regrinhas. Então, não julgar a ideia das outras pessoas, e muito disponível, assim, para ouvir, para saber a justificativa da pessoa, porque que ela está achando, enfim. Tem que ser um processo bem colaborativo mesmo, e a gente aprende, na verdade, a ser mais flexível. Legal, pessoal. Mais dúvidas? Vamos dar mais um minutinho. Pessoal, agora, na verdade, a gente vai já fazer um momento de pausa. Então, quem tiver mais dúvida, a gente vai estar por aqui. Pode mandar no chat ou pode abrir o microfone, não tem problema, tá? Mas pode aproveitar também para ir no banheiro, dar uma esticada, comer alguma coisa.
5 minutinhos aí a gente volta. 5 minutos, né, gente? Isso. Boa. A gente pode colocar, né? Agora são 5h58. A gente fica aqui disponível para dúvidas, e aí 6h05 a gente recomeça, pode ser? A gente passou uma Combinado. horinha aqui, né? A gente tem mais uma horinha com vocês, a gente está bem na metade aí do treinamento, então vamos dar uma esticada, né? Vamos pegar uma água, vamos no banheiro. E quem tiver dúvidas, por favor, mandem, tá? A gente adora responder dúvidas, adora conversar aqui. Renan, vendo sua pergunta aqui, então ele perguntou, né, se a gente acha que precisa de uma preparação, avisar o grupo antes, enfim. Não necessariamente. Na verdade, quando a gente aprendeu a fazer, foi no começo do ano, a gente foi, né, instruída aí no Design Thinking, e aí a gente não sabia como que funcionava ainda. E a gente não tinha uma preparação prévia, mas o que fizeram com a gente que foi super legal? Tirar um tempinho, 10 minutos, de pesquisa. Então, a gente tinha um desafio que era desenvolver um guarda-chuva futurístico, um negócio assim, nem lembro direito qual era o desafio. E aí, eles deram um tempo para a gente pesquisar sobre guarda-chuvas e sobre o que as pessoas reclamam de guarda-chuvas, fazer entrevista com outras pessoas, tipo, olha, o que você acha que poderia ser melhor no guarda-chuva? E aí a gente fez toda a pesquisa, tipo, essa parte de pesquisa, de entendimento antes, e na hora da ideação, a gente já tinha, né, o como podemos, para ter a clareza do problema. Então, foi essa a preparação, na verdade. Se você seguir todas as etapas do Design Thinking, você estará preparado para fazer o Crazy 8. Responde. Ótimo. Se quiser conversar aí, pode falar. Boa tarde. Importante, né? Eu já falei isso 2 vezes, vou ressaltar de novo, né, Thali e Yonan, que essa pesquisa, né, a gente tem que lembrar sempre que isso não é um limitador para ideias, né? Então, ter acesso a outras ideias, igual a gente apresentou algumas nossas, ou ter acesso a algumas informações, isso não quer dizer, isso não vai invalidar as suas ideias, né? Muito pelo contrário, isso vai agregar, vai te trazer mais ideias. Então, se você já tinha 5 ideias antes, por exemplo, deu uma pesquisada e pensou em outra ideia, agora você tem 6. Não quer dizer que você precisa eliminar aquelas 5, parar de achar que ela faz sentido e só pegar a que você tomou conhecimento ali a partir de uma pesquisa ou a partir de uma conversa com alguém, né? Acho que tudo isso é feito para agregar o número de ideias que você vai levantar, né? Todas as possibilidades que você vai levantar e não para invalidar nenhuma delas, né? Então, acho que isso é interessante, junto com tudo isso que a Thali falou, né? Que a Thalita falou. O que o pessoal está sinalizando aí que eu não vejo, gente? Eu tô vendo aqui normal. Já está Eu tô normal? vendo. Ó, o pessoal Normal. falou que sim. Beleza. Então, bom, pessoal, agora a gente vai entrar numa outra fase aqui de conteúdo, que dado que a gente já fez uma priorização, né, de ideia que a gente vai focar para a nossa solução, seja para a criação de uma solução, de um problema, ou criação de um produto, serviço, é uma ferramenta que vai ajudar a gente a criar a proposta de valor dessa solução, né? Ou desse produto ou desse serviço, que é o Canva de proposta de valor, né? Ele é uma ferramenta bastante simples, mas que ele te ajuda a mostrar realmente o que o próprio nome já diz, né? Qual que é a proposta de valor da minha solução? Como eu gero benefício percebido para o meu cliente ou para a minha persona ali que eu estou atendendo, né? Como que eu resolvo o problema dele, né? Essa ferramenta te auxilia a construir isso, né? Primeiramente, para fazer o exercício, você tem que entender o perfil do seu cliente, né? Ou a sua persona. E, bom, e criar um produto ou serviço com uma proposta direcionada ao benefício que o seu cliente busca, né? Ou que ele busca para solucionar de dor que ele tem, né? Aí a ferramenta é essa, né? Eu tenho ali o perfil do cliente em que ele busca ganhos, ele busca tarefas que ele quer realizar, ele tem as dores dele, e eu preciso conectar a proposta de valor do meu produto com esses pontos do cliente. Então, se ele quer alguns ganhos, quais são os criadores de ganho, né? Se ele tem algumas dores, quais são as pílulas ali, né? O que são
são os itens, as características do meu produto ou serviço ou solução que aliviam essas dores, né? E o que é exatamente esse meu produto, esse meu serviço, essa solução que vai atender essas tarefas que ele precisa cumprir, né? Bom, eu já expliquei um pouco, né, os ganhos, quais os benefícios que o seu cliente espera, né? As tarefas, como o cliente resolve o problema dele, e as dores, o que aborrece o seu cliente ou a sua persona ali que você está focando, né? E, bom, a proposta de valor, já falei um pouquinho também, mas a definição dela é basicamente essa, né? A proposta de valor determina as vantagens do produto ou serviço e como eles terão real valor para o cliente ou usuário final, né? Ela também determina como os produtos ou serviços devem ser percebidos, né, pelos clientes. Ou seja, o motivo pelos quais os clientes irão querer a sua solução, né? O motivo que ele vai se esforçar para poder adquirir aquele produto, aquele serviço, aquela solução, né? Então, aqui do lado da proposta de valor, né? Qual que é o seu produto, qual que é o seu serviço, né? Os criadores de ganho, como esses benefícios são criados, ou como as expectativas são supridas, né? E o que alivia as dores é quais dores do seu cliente você está diminuindo, né? Eu já expliquei um pouquinho também. E agora trazendo isso para o nosso exemplo, né? Aqui nos ganhos, quais benefícios que o seu cliente espera, né? É exatamente isso, né? O quadro completo, né? Já falei. E agora vamos conectar a proposta de valor com o nosso desafio, né? Então, o que a gente escolheu na priorização para solucionar o nosso desafio, né? A gente priorizou a parte da aula que vai ser destinada para corrigir as lições de casa sem que os alunos precisem enviá-las, certo? Então, partindo do perfil do nosso cliente, o que é os ganhos que ele vai ter com essa solução, com essa ideia que a gente priorizou, né? Ele vai aprender, ele vai poder aprender, dado que ele tá conseguindo corrigir a lição dele, né? Ele vai poder fazer a lição de casa e ter uma participação maior na aula. E qual que é a dor que ele tem hoje, né? Não conseguir entregar a lição de casa dele deixando de aprender, né? Ou seja, ele não sabe onde que ele está errando ali na lição, né? Então, ele está deixando de aprender. O que eu estou entregando para ele? Uma aula com correção de exercícios, né? Que são meus criadores de ganho. Eu estou destinando um espaço dessa aula para poder ter correção. Esse é o ganho que eu tô conectando. Esse é o criador de ganho, né? Que eu estou conectando com o ganho que ele espera. E o que são meus aliviadores de dor, né? Com essa solução minha, acho que o Rafael está fazendo uns riscos aqui. Voltou. Voltou? Bom. Ossos do EAD, né, Ionan? Acontece. Ossos do EAD, isso aí. E o que a gente alivia de dor, né? As crianças conseguem entregar a lição de fato com essa solução, né? Que é o que eu estou atendendo aqui na dor dela, né? Não conseguir entregar a lição deixando de aprender. Bom, a gente colocou aqui uma sessão de dúvidas. Caso vocês queiram perguntar, fiquem à vontade, gente. Não se acanhe. Pessoal, vocês conseguirem ver o chat aí, se alguém perguntar pelo chat também. É bem de olho aqui. De olho. Lembrando que essa ferramenta, gente, a gente colocou aqui o exemplo da nossa solução, né? Mas a gente trouxe ela justamente para vocês colocarem para os desafios do dia a dia de vocês também, né? A gente ficou sabendo que muitos de vocês já participam de projetos, estão envolvidos com startups, enfim. É uma ferramenta legal para vocês levarem lá para o seu dia a dia, para exercitar, né? Será que eu estou realmente uma proposta de valor aderente ao meu cliente que eu estou focando, a persona que eu quero atender alguma dor, né? É uma ferramenta que serve de validação também. Oi, Gu.
A Amanda pediu para você voltar no slide anterior, por favor, para ela tirar um print e anotar as perguntas, esse mesmo. Lembrando, né, Amanda, eu não sei, acho que a Carol pode falar melhor, mas a gente vai disponibilizar todo esse material e, além dele, a gente também vai disponibilizar algumas outras ferramentas que não estão no material por conta de tempo também, né? A gente teve que priorizar algumas. A gente vai mostrar... Ah, é um antes desse, Ana, ela falou. Um antes desse. Aqui? Isso. Acho que é o das perguntas, sabe? É, o Sim. que tem as perguntas ali. Esse aqui. Não, mas... A solução priorizada. Esse aqui, né? Isso, esse. Acho que é esse. esse. É esse, né, Amanda? E aí a gente vai disponibilizar, né? Isso, era esse mesmo, né? Valeu. Mas a gente vai disponibilizar esse material, algumas outras ferramentas também, né? E aí o pessoal vai estar enviando para vocês, tá? Acho que hoje mesmo a gente já consegue mandar para eles e eles fazem essa distribuição para vocês. Boa. Mas E depois fica que à a vontade gente... também. Opa, pode falar. Isso. Eu só ia falar, e depois que a gente enviar, caso vocês tenham outras dúvidas, né, estudando o material, quiser mandar para a gente via o Instituto Semear, a gente pode responder posteriormente, tá? Isso. Boa. Show de bola. E fiquem à vontade, isso também não é um limitador. Fique à vontade para tirar print, fique à vontade para filmar, fique à vontade aí que depois a gente vai... Isso que eu Material é ia aberto. comentar, que às vezes tirar print, anotar, fazer as nossas próprias anotações ajuda a gente a aprender e a manter a atenção, né? Pelo menos comigo é assim, então aproveitem, fiquem à vontade. Exato, eu Com também certeza. aprendo muito escrevendo também. Boa. Vou dar... Bom, nenhuma dúvida, mas se tiver, pode mandar e a gente responde depois, tá bom? Não tem problema. Então, agora a gente vai seguir aqui e aí a gente vai entrar na etapa de prototipagem do nosso diamante do Design Thinking. Ele fica aí, né, nessa antepenúltima etapa e basicamente vai tirar as ideias da nossa cabeça e botar no mundo real de alguma forma. Então, o que é, né, essa parte de prototipagem? É também um momento de divergência que a gente vai gerar mais ideias, melhorar nossas ideias, crescer o nosso entendimento também sobre o cliente, sobre as necessidades dele, enfim, expandir. É um momento de divergência que às vezes é difícil, pode causar conflitos, mas que é muito bom para melhorar as nossas ideias. Ele serve para a gente, o protótipo, né, ele serve para que a gente possa interagir com o produto, então colocar o usuário ou a gente mesmo para interagir com o nosso produto ou serviço, e aí a gente consegue, a partir disso, aprender como que ele funciona na prática, descobrir problema, melhorar ele mais ainda, enfim. E aí a gente tem alguns benefícios também de fazer o protótipo, que são conseguir entender melhor o problema, visualizar a nossa ideia, então tangibilizar, avaliar a viabilidade, conseguir validar as nossas hipóteses, então assim, sem achismos, a gente vai ver na prática como funciona. E também avaliar a percepção do cliente. E para o negócio, geralmente quando a gente está na empresa, né, é super vantajoso também, porque a gente economiza dinheiro fazendo o protótipo em vez de fazer o produto final, economiza tempo e também tem um feedback super rápido. E aí, falando, né, de protótipo, vocês já devem ter ouvido outros nomes, que são o wireframe e MVP. Não sei se vocês ouviram, mas vocês podem vir a ouvir, então a gente já vai explicar um pouquinho aqui que eles são um pouco diferentes. Pode passar, Ana. Estou falando, né, do wireframe. O wireframe é o mais básico, aí vem o protótipo e depois o MVP mais complexo. O wireframe é, tipo, geralmente quando a gente vai fazer um aplicativo, é um desenho no papel, totalmente, assim, bem esqueleto mesmo, sabe? Bem básico para a gente começar a organizar as ideias. O protótipo, a gente já tem um desenho melhor, a gente já pode colocar o conteúdo, as cores, o design, uma coisa um pouquinho mais elaborada, mas ainda assim desenvolver o aplicativo. E o MVP, ele é um pouco mais complexo. E a gente ficou sabendo que é o assunto que vocês irão aprender aí nas próximas aulas, então a gente nem vai comentar muito por enquanto.
Aqui o nosso foco vai ser, então, o protótipo, tá bom? O protótipo, ele tem níveis de fidelidade. O que que são esses níveis? Basicamente, é o quanto de detalhe você vai dar para ele, o quanto de funcionalidade, o quanto que ele vai ter de similaridade de interação com o usuário final e também o refinamento estético. Basicamente, se ele é bonito. Então, vamos ver quais são os níveis de fidelidade, né, principais aqui. Primeiro, baixa fidelidade. Esse geralmente a gente faz no início, quando a gente quer testar uma hipótese, né, e não quer gastar muito esforço para fazer. E aí a gente faz um artefato testável. Pode ser um objeto, pode ser uma cena, enfim, a gente vai comentar um pouquinho depois, mas que a gente consegue usar e já ter alguns feedbacks no início. É legal que ele tem um baixo custo, também é rápido, ele é flexível, você nem vai estar pegado nele para mudar, porque ele é bem inicial. E você tem essa interação em tempo real. Aí, a gente colocou aqui esse logozinho da Marvel em azul ali embaixo. Ele é um aplicativo que ajuda muita gente a fazer um protótipo de um aplicativo que a gente quer desenvolver desenhando. Então, o que ele faz, esse aplicativo da Marvel? Você desenha as telas que você quer fazer, né, no exemplo de você estar prototipando um aplicativo. Você desenha as telas no papel mesmo, não precisa ser bonito, e depois você tira a foto dessas telas com esse aplicativo. E aí você consegue, dentro dele, escolher os lugares, os botões para clicar, e quando você clica, ele vai para a próxima tela que você desenhou. Então, é muito legal para você conseguir já fazer um teste. É bem interessante, se vocês quiserem dar uma explorada aí depois. Seguindo para o nosso protótipo de média fidelidade, aí já é um pouquinho mais refinado, tem um objetivo da gente ver um pouco mais de como que funciona a execução das soluções. Você pode fazer vários protótipos durante o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, você fez lá o de baixa, só para testar rapidinho, você já pegou um monte de feedback, melhorou, aí você vem para o média. Não é mandatório, mas pode acontecer assim e é bem interessante. Que aí você já está um pouco mais desenvolvido, mas ainda tem coisa para fazer, e aí você vai validando. Então, por exemplo, você fez aquela básica lá no aplicativo, desenhou no papel, e agora você já quer fazer um pouco mais elaborado para validar. Então, você consegue validar a hierarquia, validar os textos e se aproximar da ideia final. O que é validar a hierarquia, né? Quando a gente fala, é a hierarquia de informações. Então, a ideia é que você já tenha o seu conteúdo planejado ali, se for um aplicativo, por exemplo, já escrever tudo que você quer, as mensagens, o que tela que vem primeiro, qual que vem depois, aí você consegue validar se isso funciona quando você for testar, tá bom? E, por último, aqui a gente tem a alta fidelidade, né, do protótipo. Esse já é legal para você testar a funcionalidade e diminuir as barreiras de implementação depois, que ele já vai estar bem mais próximo do real, do produto final. E aí ele possibilita uns feedbacks mais específicos também dos nossos usuários. E ele já é mais familiar também para os nossos usuários, tá? E aí, além, né, desses níveis de fidelidade do protótipo, a gente tem alguns tipos de prototipagem para tornar essas nossas ideias reais. E é legal que a prototipação ela não tem muitas regras, então você pode misturar uma coisa com a outra, enfim, para deixar a experiência o mais real possível para você testar com seus usuários depois. Tô falando toda hora de testar, a gente vai falar mais sobre isso depois, tá bom? Então, alguns exemplos de prototipagem. Você pode usar o papel e caneta mesmo para desenhar o que você quer fazer, e pode ser, mesmo que seja um objeto ou um serviço, você desenha ali como que funciona o fluxo. Você também pode fazer uma simulação de aplicativo, como naquele exemplo que eu citei lá da Marvel. Você pode fazer uma encenação, no caso, por exemplo, de você estar fazendo um serviço de entrega. Você pode fazer uma encenação de como que isso funcionaria dentro do que você está desenvolvendo. A gente também tem um storyboard, que é basicamente uma história em quadrinhos que você vai desenhar o fluxo ali do seu usuário. E maquete, que a gente trouxe também de exemplo. Maquete, acho que todo mundo já fez algum dia na escola, mas é
super legal fazer agora também na vida adulta e na empresa, para a gente conseguir tangibilizar um pouco, por exemplo, se a gente for desenvolver um produto que é um objeto, né? Então, a gente constrói ali de papelão, post-it, isopor, o que for, para a gente começar a ter uma ideia de como que vai ser. Esses são alguns exemplos, mas se vocês pesquisarem, e a gente vai deixar algumas referências depois, tem muitas outras formas de fazer um protótipo, tá bom? Então, fiquem à vontade para ser curiosos aí e deixar a imaginação fluir. E aí, a gente vai trazer um exemplo aqui para vocês verem como que funciona. Então, voltando lá naquela nossa matriz de priorização das nossas ideias que a gente fez, a gente vai pegar uma ideia para prototipar. Pode passar aí, Ana. Então, a gente tem essa matriz, e aí a gente pegou a nossa ideia UAU, que é a que a gente priorizou, para fazer um protótipo. O que a gente escolheu para fazer aqui é o storyboard, que é aquela história em quadrinhos para dizer como que vai funcionar. E aí, só lembrando, né, que é então aquela ideia de fazer a lição de casa no momento da aula mesmo. Então, primeiro, a gente colocou ali os alunos tristes porque não conseguem entregar a tarefa, a professora perguntando, meu Deus, como que eu vou fazer? E aí ela... Pode passar. Aí ela começa a pensar, como que eu vou pegar essas lições? Vou mandar uma cegonha buscar, vou mandar um drone, vou ir de cavalo buscar na casa dos alunos, um anjo, não sei, vamos ver. E aí ela começa a ter alguns insights, né? Então, olha, geralmente todos os alunos participam das aulas. E eu acho que eu consigo usar uma parte da aula para fazer lição de casa. E aí, qual que é a ideia que ela tem? De fazer um momento, então, na sala de aula, para perguntar as respostas de lição de casa. E aí pode ser sorteado, para que todos os alunos tenham que fazer, caso precisam responder. Então, fica bem dinâmico, os alunos podem responder, ela já tira a dúvida na hora, e faz a correção também, sem eles precisarem enviar, sem precisar ter essa logística de entregar a lição de casa. E aí o resultado, né, a gente consegue ter uma participação de todos, ninguém fica prejudicado e os alunos ficam tranquilos em relação a esse envio de materiais. Aí a gente separou mais um momento aqui de dúvidas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. E a gente espera mais um minutinho para ver se tem alguma dúvida até esse ponto. A gente está picando bastante esses pontos, tá, pessoal? Porque às vezes a gente já está lá na frente no conteúdo e tem uma dúvida lá atrás, aí a gente não quer que as dúvidas passem, né, para vocês. Então, se tiver dúvida, pode pôr aí no chat a todo momento. E esse minutinho que a gente separa, a gente lê o chat, vê se tem alguma dúvida para conseguir prosseguir para o próximo tema, tá? Fiquem à vontade. Boa, e só trazendo spoiler aqui da próxima entrega, que eu vou falar para vocês no fim, mas ela tem a ver aí também com criar um protótipo do projeto de vocês. Então, caso tenha alguma dúvida aí já tenha alguma coisa na cabeça, aproveitem que as próximas entregas têm a ver bem com essa etapa aqui. Boa. Acho que a gente tem uma dúvida aqui. Da Beatriz. O Canvas ajudaria a definir melhor o que pensamos de ideias lá na matriz do How, Now, Wow? Acho que não ficou 100% claro para mim. Então, acho que ela está perguntando lá do Canvas de proposta de valor, Ionan, se ele ajuda a definir melhor o que a gente pensou de ideia lá na matriz. Tá? Na verdade, o que a gente pensou, a ideia que a gente pensou na matriz, a matriz serve para priorizar a ideia, né? Na verdade, ela tá uma ideia meio bruta antes do Canva de proposta de valor, né? O Canva de proposta de valor vai me falar como aquela ideia vai beneficiar meu cliente, né? Ela é mais o como ali, como eu vou entregar benefício com aquela ideia, né? Como eu vou transformar aquela ideia num produto, talvez, digamos assim, tá? Isso, show. Boa. Se restou ainda dúvida, Bia, pode mandar aí pra gente, tá? Se tiverem outras também, a gente tá atento aqui. Aí, a Bia agradeceu e falou que ficou melhor, Ionan. Obrigado. Boa. Obrigado. A Karine mandou mais uma aqui.
A prototipagem tipo papel seria algo escrito no papel mesmo? Um desenho? @Thalita. Pode ser só um desenho mesmo. Vou até dar um exemplo que a gente fez aqui. Teve um momento que a gente precisava fazer um processo de idealizar um processo ideal de onboarding, que é quando as pessoas entram na empresa. Então, como que a gente ia receber elas, qual que seria a experiência? E aí a gente desenhou uma trilhazinha do que seria feito, que a gente pensou em fazer online, e a gente desenhou numa cartolina tipo uma rodovia, assim, dizendo por onde ela passaria online, e quais cursos ela ia fazer, com quem que ela ia falar, que tarefas que ela tinha que completar. Então, realmente um desenho. A gente até colocou post-its levantados assim para dizer que era uma tela. Então, você fica à vontade para criar, mas pode ser só um desenho mesmo. Isso. Ótimo. Karine, se restou a dúvida ainda, pode... ela falou, entendi, muito legal. Obrigado, Thalia. Tem mais uma aqui, Amanda, que é como pensar em protótipo na questão de serviço. Porque eu penso muito mais em produto quando eu ouço isso. Beleza. Eu dei um exemplo que, pelo menos para mim, fica muito claro, que é, se você está fazendo um serviço de entrega de comida, por exemplo, imagina que o iFood não existia. Quando ele foi fazer, ele fez um protótipo de encenação, que é um dos tipos de protótipo. E aí ele montou, tipo, um prédio, a casa da pessoa onde que ele ia entregar, o restaurante, e aí, tipo, montou assim, pode ter sido um papelão ou um post-it na parede para dizer onde que era o lugar, entendeu? E aí as pessoas foram caminhando até os lugares, pegaram a comida, foram no cliente, passaram a maquininha, tipo assim, fizeram uma encenação como se fosse um teatro mesmo, de como funcionaria na vida real, que aí ele já consegue testar também. Deu para entender? Tem outro exemplo? Só complementando, eu acho que tanto na questão do produto quanto do serviço, né, o que vale no protótipo é a gente pensar na experiência do usuário, né? Então, se for um produto, vai ser nele usando aquele produto, né, utilizando no dia a dia para sua funcionalidade, e se for no serviço, vai ser dele também usufruindo desse serviço, né, utilizando esse serviço. Então, eu acho que o protótipo está muito mais em pensar na experiência do usuário, de repente, como a Thali falou, do exemplo do iFood, uma encenação, um desenho, organização das ideias, que seja, organizar em frases as ideias e os processos, né, de um serviço, da disponibilização de um serviço. Acho que é para você conseguir dar essa tateada, né, e conseguir, de fato, centralizar o cliente, né, nesse teu protótipo. E até esse exemplo mesmo do iFood, você pode fazer essa encenação no teatro, mas também dá para desenhar no papel. Você faz igual a gente fez lá, uma rodoviazinha para dizer qual que é o fluxo, assim. Então, a gente vai desenhar o cara pegando a comida no restaurante, aí a próxima etapa é fazer o caminho, e aí como que ele vai fazer o caminho, qual que é o mapa que ele está utilizando, todos os detalhes. Aí depois chega no cliente, pode desenhar também, não tem problema. Como ficar melhor para você testar essa experiência. Show de bola. Pessoal, acho que a gente vai dar continuidade no próximo tema, porque a gente está chegando no final, mas vão mandando as dúvidas aí, que no final a gente novamente faz um último momento de dúvidas, tá? E de repente, se não der o tempo também, suponhamos que chegue lá no final, tem aí umas 30 dúvidas, não tem problema, a gente pega todas as dúvidas, responde, manda para o pessoal do Instituto aí, eles mandam para vocês, tá? Fiquem à vontade. Só uma última coisa, a Amanda agradeceu também, ela entendeu melhor, e o Luiz, ele falou que tem um vídeo do filme sobre o McDonald's que mostra a encenação. O nome é Fome de Poder, eu acho, ele disse. Eu não conheço, sinceramente, não sei se o Yonan e a Thalita conhecem, também vou procurar depois, mas fica a dica aí. É super legal, quem quiser assistir, tem na Netflix, e é a história, como que fundaram o McDonald's, é super legal. E tem realmente a encenação de como que eles fizeram para montar aquela linha de produção de como fazer o lanche, assim. Eles fizeram numa quadra e eles conseguiram ir melhorando a partir dali. Foi super legal. Que legal. Então fica a dica aí do Luiz Ricardo. Valeu, Luiz. Valeu, galera. Esse exemplo é excelente. Vamos dar continuidade aqui no último tema, infelizmente, que a gente vai entrar, né? A Thalita, ela, várias vezes, né, como ela mesma falou, ela citou, né,
na etapa do protótipo, sempre pensando no teste que a gente vai fazer com o cliente e tal. Então, nada mais justo que a gente falar um pouquinho de teste e feedback, né, nesse momento. Então, vamos lá. Essa fase, né, de teste, né, e feedback, ela é a próxima, ela vem logo na sequência aí da prototipagem, né, no nosso duplo diamante, e ela, como o próprio nome já diz, né, teste, feedback, ela é a hora de ouvir a opinião de quem mais importa, né, e quem mais importa nesse caso, o cliente ou o usuário final, né. Então, a gente trouxe aqui para introduzir esse tema a definição. O que é teste? O que é feedback? Boa, show. Então, a definição aqui, a gente trouxe a definição formal, né, na verdade, aqui, bem para a gente entender de fato. Teste. Teste é o exame crítico ou prova das qualidades de uma pessoa ou coisa. Ou qualquer meio para verificar ou testar a qualidade ou a veracidade de algo. Prova, exame, verificação. E feedback é a reação a um estímulo, um efeito retroativo. É uma informação que o emissor obtém da reação do receptor à sua mensagem, o que serve para avaliar os resultados da transmissão. Legal, né, galera? Tudo muito bonito aí trazer a definição formal, né? Mas vamos então entrar no nosso mundo aqui. Teste e feedback do protótipo. Por que testar, então, né? Galera, a fase de protótipo, ela é muito interessante, né? Ela é, talvez, uma das fases mais cruciais do nosso processo de design thinking. Só que a gente precisa levar isso para campo. A gente precisa entender se na fase de protótipo a gente conseguiu contemplar todas as necessidades e todas as opiniões positivas dos nossos usuários, dos nossos clientes finais, né? Então, por que testar? Porque um protótipo sem essa validação, sem um teste, ele vai estar coberto de achismos. Porque, querendo ou não, tudo que a gente levantou até o momento, né, foram ideias nossas, foram problemas nossos, problemas que a gente identificou, né, no caso, problemas do cliente foram identificados para a gente, e ideias que a gente acredita solucionar esses problemas, né? Então, esse é o momento da gente ver de fato, validar de fato se isso está acontecendo. Então, eles garantem que todas essas hipóteses que a gente levantou, que elas sejam validadas, né? Primeiro, com o argumento do usuário final não se discute. Segundo, os integrantes da equipe, esse processo de teste e feedback, ele vai garantir também que os integrantes da equipe, eles não opinem por gosto pessoal. Ou seja, tem uma ideia, alguma coisa, algum produto que eu pensei, que na minha opinião é sensacional, mas para o cliente ele é sensacional também? Então esse é o momento onde a gente vai validar tudo isso. E, é claro, né, como resultado, a gente vai garantir que o nosso produto, o nosso serviço, ele tenha a melhor performance possível, tá? Centralizando sempre o cliente, né? Os melhores protótipos sempre nascem a partir de feedbacks rápidos, pessoal. Então, quanto antes a gente levantar um protótipo, ir para campo, consultar a opinião do cliente, de um possível usuário, mais rápido a gente vai detectar todas as dores deles e ver se de fato a gente está conseguindo cumprir com o que a gente tem como proposta de valor, se a gente está entregando o valor para o cliente, vai voltar para dentro de casa, né, entre aspas aqui, e levantar novas ideias, e vai testar de novo, e vai voltar, e vai levantar. E é sempre assim, galera, o produto final sempre nasce de feedbacks rápidos, né, o melhor produto final possível. E aí, né, beleza, Gustavo, a gente tem que testar com o cliente final. Mas e se eu não tiver a possibilidade de testar com o cliente final ou com o usuário final? Como que eu faço? Eu não faço essa fase? Não passo por ela? Sim, a gente consegue driblar um pouquinho essa questão com algumas outras alternativas, né? Então, a dica que eu trago aqui para vocês, pessoal, caso a gente não consiga validar com o usuário final, né, com o cliente final, a gente tem outras possibilidades. Então, eu trouxe 4 aqui. Primeiro, compartilhe os protótipos com seus colegas. Peça feedbacks. De repente, um colega que está fora ali do seu grupo, né, da sua equipe de prototipagem, compartilha com ele a ideia. Tenta ver se ele traz outras ideias para você, se ele concorda com tudo que vocês pensaram, se ele acha que está contemplando tudo que vocês prometem como valor, né, do produto, do serviço. Segundo, busquem referências no mercado. Então, de repente, você levantou um produto, um serviço que já está em linha com alguma coisa que tem no mercado, dá uma pesquisada, dá uma validada. De repente, vocês conseguem ter outras ideias, conseguem ver que um ponto que vocês pensaram ali, ele não seja tão aplicável assim quanto vocês imaginaram. Então, dá uma buscada de referências, pesquisa, tá? Agora, essa terceira dica aqui é de você com você mesmo, né? Do membro da equipe com o membro da equipe mesmo. Busque invalidação, sempre se questione, pessoal, por que não deve ser dessa forma? A gente pensou, a gente chegou num protótipo que teoricamente é o ideal ali pra gente. Mas por que não dessa forma? O que tem de errado com ele? E aí já vem o gancho da última dica.
meça os riscos. Então, quais impactos que ele está trazendo, né? Essas decisões que a gente tomou, tudo isso que a gente planejou, quais impactos que elas podem trazer? Por que não deveria ser dessa forma? E aí você começa a trazer uma reflexão num nível um pouco mais aprofundado e consegue ir aprimorando o seu protótipo, né? Legal. Agora, muito importante, né? Esse talvez seja o ponto mais importante. Galera, como receber um feedback, né? Feedback é um momento um pouco crítico, não é todo mundo que tem facilidade para ouvir críticas ou para ouvir novas ideias. Às vezes a gente fica muito preso, e isso é natural, não tem problema nenhum. Às vezes eu faço isso, a Thalita faz isso, o Yonan faz isso, é normal, é do ser humano. A gente fica muito preso às nossas ideias e a gente não consegue escutar as ideias das outras pessoas, né? Então, principalmente aqui, 5 pontos de atenção para como fazer uma etapa de teste e feedback da melhor maneira possível. Primeiro, saber ouvir. Para receber um feedback, para promover uma pesquisa de opinião, a gente tem que saber ouvir. Então, já puxando o gancho para a segunda, sempre esteja aberto a estar errado. Então, às vezes, o que a gente pensou, o que a gente decidiu, quando a gente entrevista, sei lá, por exemplo, né, 100 pessoas, a gente percebe que dessas 100, 99 não acham que é uma ideia legal, não acham que tem que ser dessa maneira, podem sugerir outras coisas e tal. Então, a gente tem que aceitar, trazer novamente, né, para dentro de casa. Quando eu falo dentro de casa, é para a nossa equipe ali do projeto, refletir sobre o que a gente coletou e estar sempre aberto a estar errado, né? Errar não é um crime, né? Muito pelo contrário, errar é te aproximar do sucesso. Cada vez que você erra, você está mais próximo de se aproximar do produto ideal, do serviço ideal. Tente não ficar na defensiva, nem fazer julgamentos. De repente, se você vai entrevistar uma pessoa e essa pessoa te pergunta alguma coisa ou questiona algum ponto do seu serviço e você já rebate de uma vez, do tipo, não é assim não, acho que você entendeu errado, é assim, 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 essa pessoa ela vai ficar acanhada, ela não vai opinar mais e você pode estar perdendo ideias. De repente, a ideia de 1 milhão ali para o seu projeto estava naquela pessoa que você foi tão defensivo com ela, né, já reagiu tão de repente, já julgou ali a opinião dela, que você perdeu essa ideia. Então, não fique na defensiva, não faça julgamentos, tá? E aí, nessa linha de aproveitar a ideia das pessoas com quais a gente está coletando feedback, se algo não ficar claro, pergunte, peça exemplos, né? De repente, a pessoa levanta um ponto que não ficou tão claro para você e você fala, eu não entendi, deixa para lá. Mas aquela ideia, ela pode ser sensacional para o seu produto. Então, se não ficou claro, pergunta, fala, olha, eu não entendi essa tua ideia, você pode explicar para mim? Nossa, que legal, pede exemplos. Fala, não, mas isso aí na prática você imagina que seria como? E aí você vai criando um corpo para esse feedback, né? E principalmente, busque sempre uma amostra grande, né? De repente, se você ir para campo, né, e fazer uma pesquisa de opinião, coletar feedbacks e perguntar para 1, 2 pessoas, isso não quer dizer que a opinião delas é a opinião do mundo, né? Então, quanto maior a nossa amostra, quanto maior o número de pessoas que a gente conversar, o número de pessoas com que a gente for validar a nossa opinião, maior é a chance, né, da gente ter uma opinião validada que vai agradar o senso comum, né? Que vai agradar a população como um todo. Então, quanto maior a amostra, maior a qualidade da tua pesquisa, né? E aí, a gente trouxe aqui 2 dinâmicas de feedback. Então, para ajudar vocês a organizarem os feedbacks, essa etapa de feedback, essa etapa de testes dos próprios projetos de vocês, né? A primeira que a gente trouxe é bem simples. Basicamente, ela se consiste quando você for fazer uma entrevista, quando você for perguntar, validar essa opinião com algum cliente, você organizar em 4 pontos principais esses retornos que vocês vão ter desses clientes, tá? O primeiro, o que deu certo no seu protótipo, então são os pontos positivos ali, tá, dessa nossa matriz. O que não deu certo, os pontos negativos. Onde surgiram dúvidas, que aí você consegue pegar onde você não está sendo tão claro com a tua proposta, né? E quais as novas ideias que apareceram. Então, às vezes, surgem vários insights que a gente nem tinha pensado antes, e são insights super legais, que têm super relação com as nossas ideias anteriores, né? Então, vale muito anotar essa parte. E aí, posteriormente, né, como eu digo, né, volta para dentro de casa ali, volta com a tua equipe, avalia todos esses pontos, levanta os pontos positivos, os pontos negativos. Esses aqui apareceram muito como positivos, tá, galera? A gente tem que manter isso aqui, não pode mudar isso de jeito nenhum. Isso aqui já não está tão legal. Vamos aprimorar? Essa ideia é muito massa para o nosso conjunto de ideias. Vamos agregar ela com a gente? Isso aqui não está tão claro para o cliente. E aí levanta essas discussões e aí quem tem a ganhar com isso é o nosso serviço, né? Nosso serviço, nosso produto, nosso protótipo como um todo. Então essa é a primeira dica que a gente dá.
A segunda dinâmica que a gente traz, aí ela já é até um pouco mais voltada para aquela opção que eu disse, né? Quando a gente não consegue validar com o cliente final e a gente vai validar dentro da própria equipe ou dentro de um círculo de amizade, essa dinâmica, ela é muito legal. A gente chamou aí, né, de construa, destrua e reconstrua, né? Ela, basicamente, vão ter 3 fases onde a gente vai setar um tempo ali, de repente 5 minutos para cada uma dessas fases, né? Fase de construir, fase de destruir, fase de reconstruir. E aí a gente colocou um exemplo na imagem para uma equipe de 4 membros. Então, o membro 1, o membro 2, o membro 3 e o membro 4, eles vão dar uma ideia cada um, tá? Eles vão construir ali uma ideia que já foi citada anteriormente, tá? E aí, cada um com uma, né? Na segunda etapa, eles vão rotacionar essas cadeiras. Então, ali nesse exemplo, né, o membro 4 vai ficar com a ideia do membro 1, o membro 1 com a ideia do membro 2. Então, a gente rotaciona essas cadeiras para que a outra pessoa destrua, é claro, de uma maneira construtiva, mas ele destrua essa ideia. Então, ele vai levantar um ponto negativo a respeito da ideia levantada por aquele outro membro, sabe? E, por fim, a gente vai ali colocar mais 5 minutos, 10 minutos, quantos vocês acharem necessários, para rotacionar novamente a cadeira. Então, aí no nosso exemplo ali da primeira coluna, né, o membro 1 construiu, o membro 4 destruiu, vai vir o membro 3 agora e vai reconstruir essa ideia, que nada mais é que levantar uma possível solução, que ela vai complementar a ideia inicial, né, a ideia que teve lá no primeiro momento, e vai contemplar também o ponto que foi exposto como ponto negativo na fase de destruir. Ou seja, ele vai aprimorar, ele vai reconstruir essa ideia levando em consideração aquele ponto negativo. Essa dinâmica é muito bacana, porque a gente consegue observar, de repente, quando você lança uma ideia, você não pensa o que ela pode ter de ponto negativo, ou que está com dúvida nela, ou que está uma ponta que está desamarrada nela. E aí outro membro vem e aponta isso para você, e vem um terceiro e já traz uma solução. Isso é muito legal. A gente trouxe um exemplo no próximo slide, daquela ideia que a gente vem usando como exemplo na apresentação toda, né? Então, a ideia seria, né, na primeira etapa, surge a ideia que uma parte da aula vai ser destinada para corrigir as lições, sem que os alunos precisem enviá-las, né? Isso ali num sistema de aulas à distância. E aí veio uma segunda pessoa e falou, não, mas espera aí, se isso vai ser feito de maneira ali ao vivo, né, interativa, o aluno não vai ter estímulo de fazer a lição, porque ele não tem que entregar, ele não vai estar sendo avaliado por ela. Então, esse é um ponto de se pensar aí. E quando veio a terceira etapa, que é a de reconstruir, a gente falou, e se a gente fizesse um sorteio, né, a professora fizesse um sorteio de alunos, ou escolhesse ali de uma forma arbitrária, para que as pessoas, os alunos, respondessem a lição dentro da sua casa e valendo pontos. Ou seja, a gente levantou uma dor ali que o aluno poderia não fazer a lição, que o aluno não seria avaliado, não entregaria a lição, e aí logo veio a reconstrução da ideia com, beleza, então vamos fazer, claro, para não gastar numa sala de 40 alunos, os 40 têm que mostrar a sua resposta, não, vamos fazer de uma maneira aleatória, para que 1, 2, 3 mostrem cada uma, e a gente converse sobre essas lições, né, traga o aprendizado para o aluno, e de uma maneira com que vai manter os alunos engajados, e eles sempre vão estar fazendo a lição. Então, acho que é mais ou menos essa a dinâmica, né? Acho que, se ficaram dúvidas, podem colocar aí no chat, mas a gente trouxe esse exemplo para ficar bem claro para vocês. E aí, para finalizar, pessoal, a gente trouxe esse questionamento. Legal, e qual que é o segredo do sucesso para um protótipo, então, pessoal? E aí eu respondo para vocês. O segredo do sucesso é testar, depois de testar 2 vezes, testar de novo, testar mais uma vez e testar mais uma vez. Testar, galera, e sempre iterar. Por quê? O teste, ele vai promover ali, né, coletar feedbacks, ele vai promover que você vacine o seu produto dos achismos e dos vieses que a equipe do projeto tem. Então, a gente vai estar testando, vai estar colocando o cliente no centro e vai estar entendendo a real necessidade. E iterar, por quê? Porque tudo isso que a gente vai aprender nessa etapa, né, de consultar o cliente, a gente pode aplicar na nossa ideia. E dessa forma, sempre ter um protótipo aprimorado, sempre aprimorando o nosso produto para chegar lá no nosso produto final, né? Então, segredo do sucesso, teste e itere, pessoal. E aí a gente trouxe 2 frases também que a gente gostaria de falar com vocês, de autores desconhecidos, mas que refletem bem essa nossa mensagem que a gente queria passar, né? Então, fale com frequência para ter sucesso mais cedo. É aquilo que eu falei, quanto mais cedo a gente falhar, quanto mais cedo a gente identificar os problemas do nosso protótipo, mais cedo a gente vai consertar ele, vai aprimorar ele, vai chegar ao sucesso que a gente deseja. E segundo, prototipe sempre achando que você está certo, que é assim que surgem as ideias.
Mas quando for testar, sempre pense que você está errado. Ou seja, escuta ativa. Entenda o ponto de vista do cliente, entenda os pontos que ele levantar e dessa maneira você vai conseguir sempre aprimorar o teu produto ou o teu serviço, né? E aí, pessoal, a gente queria trazer uma última perguntinha para vocês, que é a hora da verdade. Ali no mesmo site, né, que a gente fez a nuvem de palavras no começo, a gente trouxe um código aí e a gente vai fazer uma perguntinha para vocês, para ver se a gente conseguiu contemplar aí um pouco desses conceitos que a gente passou. Se vocês puderem acessar, por favor, no menti.com novamente, o código é 3932087. Tá, Liana, vocês conseguem colocar, por favor, no chat também? Que aí acho que fica mais fácil para o pessoal, né? Colocando aqui. Obrigado, Thali. Imagina. Eu acho que a Carol colocou aí também. Estou acompanhando aqui as respostas, galera. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Um minutinho para a gente responder, aí o Ionan mostra para a gente. Vai ter uma pergunta aí, só para explicar, caso não esteja claro, tem uma frase e tem 2 espaços para a gente complementar esse espaço com as palavras, né, ou os termos que estão entre aspas nas alternativas. Então, se você acha que a primeira palavra é prototipagem, ou é ideação, ou é teste e feedback, então você vai nessa alternativa. E tem tem os 2 espaços, né? A primeira palavra e a segunda palavra, vocês complementam aí com o que vocês acham que é o correto. O pessoal já está respondendo aqui. Show de bola. O pessoal é bem interativo. Já temos 11, 12. Agora está explodindo. O pessoal aprende bem. Ó. Aprendeu bem? Deixa eu Quer projetar aí? Vamos projetar os resultados para eles? pegar aqui os resultados. Está na tela. Oh, legal. Agora eu dei a resposta, né? Você está mostrando aí a opinião geral. Será que está certo? Será que não está? Será que essa amostra aqui é a resposta correta? Ó, teve um ali que foi de ideação e prototipagem. Legal. Para quem não conseguiu acessar, pessoal, eu vou ler aqui, tá, o que é a pergunta. A gente colocou o seguinte: na fase D, espacinho, né, que é a fase que vocês vão opinar se está certo ou se está errado, é o momento onde a gente deixa a criatividade fluir e levanta a solução focada nas pessoas e suas dores e necessidades, tá? Então é onde a gente vai liberar a criatividade, vai levantar várias ideias aí. Essa é a primeira frase. Enquanto que essa segunda fase, que vocês aí também vão colocar na alternativa, a gente vai praticar a capacidade de ouvir a opinião sobre o nosso protótipo. Então, a gente vai praticar ali sem julgamento, sem ficar na defensiva, vai escutar o cliente e assim a gente vai poder aprimorar o nosso produto. Essa era a questão, tá? Boa. Já tiveram várias respostas aí, de fato, como a grande maioria aí, vocês mandaram muito bem, a resposta certa era ideação e testes de feedback, né? Então, a gente viu aí que a parte de ideação é onde a gente libera a criatividade, onde a gente levanta todas as ideias possíveis, e nos testes de feedback é onde a gente vai validar isso com quem mais importa, como a gente chamou, né? Com o cliente, com o usuário final. Legal, pessoal. A gente queria deixar também, tá? Algumas ferramentas. A gente vai, como eu falei, a gente vai mandar esse material para vocês, né? Mas se quiserem também tirar alguns prints aí, algumas ferramentas que são muito interessantes para o dia a dia do design, né? Então, a gente tem o Miro, que é um painel de post-its para vocês irem colocando ideias e trabalhando em grupo, Mural, Zeppelin, enfim, várias ferramentas, tá? Para vocês trabalharem no dia a dia. A gente trouxe aí também, no próximo slide, alguns vídeos, alguns sites e alguns blogs que são muito interessantes também para que vocês possam complementar esse conhecimento que a gente tentou passar para vocês hoje, né? Também fica aí como referência. Trouxemos também um livro, que é muito bacana, livro Sprint, e alguns cursos online que vocês também podem estar consultando aí, dando uma pesquisada, acho que vai complementar muito para vocês. E, no mais, é isso, galera. A gente agradece muito aí pela oportunidade e a gente se coloca à disposição para uma última rodada de dúvidas aí. Fiquem à vontade para perguntar. Como eu falei, se de repente o tempo ficar apertado, a gente responde por e-mail, a gente manda depois e a gente se coloca à disposição.
podem ir mandando as dúvidas aí, né? Mas, novamente, a gente agradece muito aí a oportunidade. Obrigado, Carol. Obrigado a todo mundo aí que interagiu também. Foi muito legal pra gente. É sempre um prazer muito grande poder disseminar, assim, alguma coisa que a gente já estudou, já conhece. É muito proveitoso pra gente, né? Muito prazeroso também. Então, muito obrigado. A gente está aí aberto a dúvidas. E a gente queria pedir, se, por favor, né? Bem curtinho, vocês poderiam dar um feedback da nossa apresentação através desse QR Code. E também tem um link no chat que a Thalita mandou, que é um Forms bem simples, onde vocês conseguem colocar uma nota e fazer um comentário embaixo, então dar um feedback, ver os pontos que vocês acharam legais, os pontos que vocês acharam que ficou um pouquinho em aberto, para a gente sempre estar podendo aí aprimorar a apresentação e atender melhor as pessoas, tá? Obrigado, pessoal. Aí, também gostaria de agradecer super vocês aí e por ter interagido com a gente, dado feedback. Para a gente também é muito bom. Fiquei super feliz de poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. E se precisar, tem nosso e-mail aí, pode ficar à vontade para entrar em contato, tá bom? Muito obrigada, pessoal, de vocês. Muito obrigado, pessoal. Passo das palavras dos meninos às minhas também, da Thalita e do Gu. Precisando de dúvidas que vocês tiverem, agora vocês vão exercitar esse treinamento que a gente deu aqui, né? Durante o exercício de vocês, se quiserem escrever para a gente no e-mail, a gente é super aberto para ajudar e disseminar o conhecimento aí, viu, pessoal? Muito obrigado, tá?